Bom dia, tudo bem? Hoje Salmos de número 31. E esse salmo ele é muito especial. Davi aqui, nesse momento, ao falar, inspirado por Deus, as palavras dele são momentos de intimidade que ele simplesmente transforma em palavras aquilo que ele sente. Ele vai falar de Jesus Cristo mais uma vez, no momento da crucificação. Então aqui Davi consegue trazer palavras que estão revelando fatos que vão acontecer milhares de anos para frente. E aí nesse momento, quando nós começamos o texto, várias outras passagens de salmos anteriores, é como se Davi buscasse, trouxesse para esse momento aqui agora. E o que a gente acaba aprendendo nisso tudo é que lá no Novo Testamento tem um texto que fala o seguinte: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Aqui Davi vai revelar e vai falar sobre a cruz de Cristo. Mas mesmo na hora que ele está descrevendo esse momento, onde Jesus estava sozinho na cruz, abandonado, depois de ter apanhado, crucificado, ferido e machucado, ainda assim, com toda a dor e sofrimento, ele trazia na memória coisas que lhe davam esperança. Ele falava do Pai constantemente, falava constantemente que ele voltaria para casa. E ao fazer isso, mandaria para nós o Consolador. Paulo nos ensina também que, mesmo em meio a qualquer dor e sofrimento que possa vir sobre nós, devemos sempre trazer à memória o que nos dá esperança. E isso somente nós podemos fazer. Temos diante de nós todas as promessas contidas na Bíblia diante de nós. Mas muitas vezes escolhemos trazer à memória coisas ruins, que nos fazem sofrer, que nos fazem mal, e às vezes experiências ruins que nem são nossas, nós nem vivemos, mas alguém nos contou uma história triste, alguém nos contou algo ruim. Então que nós possamos praticar esta ação de trazer à nossa memória, trazer à nossa lembrança somente aquilo que vai me dar esperança, que eu possa ter diante dos meus olhos exatamente aquilo que eu quero viver. E tudo aquilo que for uma lembrança minha, que me ajudar a chegar nisso, eu vou trazer à minha memória, eu vou me lembrar. Por outro lado, tudo aquilo que me afastar daquilo que eu quero viver nessa terra, eu vou rejeitar e vou ignorar completamente. Olha a leitura do texto. Em ti, Senhor, me refugio. Essa palavra refugio me lembra muito Apocalipse, porque é usada lá no Apocalipse. Pessoas estão buscando se refugiar em algum canto e já não encontram mais o Senhor, porque passaram uma vida longe dele. Mas aqui não é o caso com Davi. Davi está dizendo: em ti eu me refugio, que eu jamais seja envergonhado. Livra-me por tua justiça. Se lembra no Salmo 1 que nós falamos sobre justiça? Justiça é troca. É como se Davi dissesse: ei, eu fiz uma troca. Eu troquei viver a minha vida do meu jeito por viver a minha vida do jeito que Deus quer que eu viva. Eu entendo que Deus tem o melhor para mim e eu troquei. E constantemente Davi vem fazendo isso. E agora ele está dizendo: livra-me por causa dessa troca. Ou seja, eu vivi a minha vida buscando a vontade de Deus para mim. E agora essa decisão que eu tomei, vai me livrar de grandes problemas nessa terra. E aí o texto continua e ele vem agora declarando tudo aquilo que Jesus pensou e sentiu lá na cruz. Ele fala o seguinte: tira-me do laço que as ocultas me armaram. Jesus foi traído. Porque o Senhor é a minha fortaleza. Nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. A hora que Jesus ele vai, momentos antes de morrer, essa é a última frase. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Ele expira e tomba a cabeça. Mas ele continua e fala: tu me remiste. É engraçado que esse verbo remir significa trazer para um outro propósito. No Novo Testamento tem uma expressão que fala assim: remir o tempo. Ou seja, o meu tempo que era usado para ser perdido, que era desperdiçado, eu vou remir o tempo. Eu vou pegar o mesmo tempo, as mesmas horas e vou transformar em algo útil, proveitoso e que vai gerar resultado na minha própria vida. Então essa expressão remir tem esse sentido. Algo que estava sendo perdido, desperdiçado, eu vou dar agora uma utilidade, uma finalidade, um propósito. Então ele fala: remiste, o Senhor me remiu. Ou seja, se a minha vida talvez fosse perdida e sem propósito nessa terra, o Senhor me remiu.
essa minha mesma vida, ele vai me dar um propósito e uma direção na terra. O Senhor me remiu, tu és o Deus da verdade. Eu confio no Senhor. Enquanto Salmos, Davi falou isso, eu confio no Senhor, eu me refugio no Senhor. E ele vem dizendo e declarando, depois leia o Salmo inteiro. Mas por fim, no último versículo, ele vai dizer o seguinte: seja forte e revigore-se o vosso coração, vós que esperais no Senhor. Davi termina nos dando uma certeza: fortalece o coração. Mesmo em meio a todo e qualquer tipo de dificuldades, e aqui são dificuldades níveis mais elevados, porque ele está falando inclusive do próprio Cristo. Mesmo assim, tenha uma certeza: o Deus que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos há de nos ressuscitar também. E o final da nossa história somos nós, por toda a eternidade, com o príncipe da vida, o autor e consumador da nossa fé. Deus te abençoe.